E no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas dos inscritos aqui do canal e também as pessoas que me mandaram lá no LinkedIn. Então, para quem não me conhece, eu sou o André Cunioche, eu tenho esse canal aqui onde eu falo de Data Science, de transição de carreira e tudo que está relacionado a isso. Eu espero que os vídeos aqui estejam te ajudando de alguma forma. Eu fico muito feliz com o feedback que eu estou recebendo até agora e isso me motiva muito a continuar aqui. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha aqui nesse vídeo se você está gostando dos conteúdos e ativa o sininho aqui para não perder o próximo vídeo aqui no canal. Então agora sim, vamos lá para as perguntas. Vou fazer aqui numa ordem aleatória, assim, não é por nível de importância, tá bom? Então eu vou ler as perguntas aqui e já vou responder. Uma coisa muito importante aqui é que eu vou dar aqui a minha opinião. Então não precisa levar tudo ao pé da letra do que eu falar aqui, porque assim, muita coisa aqui é somente a minha opinião, porque muitas das perguntas elas perguntam mesmo minha opinião. E acho que é bom dar uma estudada mais profundamente para as pessoas que mandaram as perguntas, né? E para quem também está com a mesma dúvida, dar uma estudada mais abrangente, ver outras opiniões também e depois vocês tomam a sua decisão, tá? Então, só para lembrar que é só a minha opinião aqui nesse canal. Então, vamos lá para as perguntas agora sim. Primeira, olá André, gostaria da sua opinião. Não terminei minha graduação em sistemas de informação por causa de uma única matéria, acabei mudando de cidade devido a uma oportunidade de emprego. Você acha que eu preciso do diploma para eu seguir na área de dados? Ou eu consigo um emprego na área sem precisar apresentar um diploma de graduação? Então é o seguinte, na área de dados, não necessariamente você precisa de um diploma para exercer a função, né, exercer um cargo de cientista de dados. Existem pessoas que trabalham sem um diploma, então essa primeira resposta é que não necessariamente se precisa de um diploma para entrar na área de dados. O meu exemplo é um pouco diferente, tá? Eu tenho um diploma que não é na área de dados, eu trabalhei como engenheiro mecânico, eu sou formado em engenharia mecânica, trabalhei nessa área e transicionei para a área de dados e eu nunca tive um diploma em dados especificamente. Então, eu não acho que é necessário. Acho sim que ter um diploma na área ou ter algum diploma, ele pode ter alguma influência sim na hora de você conseguir o seu primeiro emprego, principalmente. Mas a resposta mais certa, na minha opinião, é que você não precisa de um diploma para entrar na área. Existem muitos cursos de especialização para você se aprofundar na área e você entrar na área de ciência de dados. Mas na minha opinião, você não precisa de um diploma especificamente para entrar na área, tá bom? Lembrando aqui que eu não estou dizendo que não é importante você ter um diploma. Eu acho que ter um diploma é muito importante de forma geral na sua carreira e na sua formação profissional, tá? Eu acho isso de extrema importância. Mas esse não é um fator decisivo para você conseguir um emprego na área, tá? Então, só deixando esse parênteses aqui. Boa. Muito boa essa pergunta. Agora vamos para a próxima. Outra opinião aqui, pediram para mim outra opinião. Então vamos lá. Muito legal sua história, André. Sou dentista formada há 12 anos e estou cursando Ciência de Dados na Faculdade XP Educação. Muito bom, muito legal. Estou buscando essa transição de carreira, pois nunca fui satisfeita na minha profissão. Você acha que faço um LinkedIn sem citar que sou dentista, só focado em dados, ou acha melhor colocar minhas experiências como dentista, apesar de ser uma área totalmente diferente de ciência de dados? Tá aí uma pergunta que eu acho que talvez cause bastante divergência aqui nas opiniões das pessoas. Eu vou apresentar aqui minha opinião, tá? Eu acho que é importante citar, sim, as suas experiências anteriores, mesmo que elas talvez não pareçam estar totalmente relacionadas com ciência de dados. Por exemplo, eu acho que você poderia sim colocar a sua experiência como dentista e o que vai ser muito importante aí para fazer essa transição, para conseguir o seu primeiro emprego na área de dados especificamente, é como você apresenta essa sua história. Então, ser dentista faz parte da sua carreira, faz parte da sua vida profissional, com certeza. E a forma como você decidiu transicionar de carreira, a forma como você lidou com seus problemas enquanto dentista, tudo que você passou até agora, acho que faz parte sim da sua experiência profissional. E eu acho que tudo que você passou até agora é muito importante, vai ser muito importante para todas as suas decisões que você vai tomar enquanto cientista de dados. Então eu acho sim que faz parte da sua carreira, é importante você mostrar isso e vai ser muito importante quando você for fazer a sua primeira entrevista na área de dados, você saber explicar como que tudo que você fez até agora vai ser importante enquanto você
estiver trabalhando como cientista de dados. Eu sei que às vezes isso parece muito difícil da gente pensar ou imaginar como que eu posso transformar minhas experiências como dentista na área de ciência de dados, mas é possível sim, e fazendo isso direitinho, acho que pode alavancar, assim, vai facilitar e melhorar muito na sua conquista, assim, da sua primeira vaga. Então, acho que, resumindo, acho que você deve sim colocar no seu LinkedIn que você é dentista até o momento e todas as suas experiências até então. Só um ponto que eu acho importante também, nesse seu exercício de pensar como que isso vai agregar na sua nova carreira, é colocar alguns pontos ali, algumas palavras-chave que você já trabalhou como dentista, que fazem parte da sua nova carreira como cientista de dados. Eu acho que isso vai ser importante colocar lá no LinkedIn também. Próximo comentário, então. Muito grato pelos seus vídeos e este em especial. O vídeo era sobre portfólios, né? Dicas de portfólio e tal. Moro no Japão e trabalho como operário numa fábrica que corta chapas de aço para máquinas da Komatsu. Estou estudando análise de dados para tentar aumentar a eficiência e diminuir os gastos de materiais com o objetivo de aumentar a lucratividade da empresa e, de quebra, começar a construir o meu portfólio. Putz, muito da hora isso. Isso eu achei muito legal, porque foi mais ou menos o que eu falei naquele vídeo lá e eu vejo que isso tem muita importância, assim, porque a pessoa aqui, ela já trabalha como operário numa fábrica no Japão e está usando os seus conhecimentos em dados para tentar melhorar os processos, né, a lucratividade da empresa, analisando os dados. E eu acho isso sensacional, assim, porque uma das coisas que a gente pode fazer é aplicar o que a gente está aprendendo já na empresa que a gente já está trabalhando, se a gente já está trabalhando em alguma empresa, lógico, né? E eu acho isso muito legal e parabéns aí, muito obrigado por você fazer o comentário que achei muito legal mesmo. Próxima pergunta. Legal compartilhar sua experiência. Estou iniciando essa fase de transição. Tenho 10 anos como engenheiro de software e 5 como analista de BI. Boa experiência você tem. Sou servidor público e estou avaliando voltar para a iniciativa privada. Você pode falar das faixas de valores salariais? A maioria das vagas são para home office. Primeiramente, a sua experiência aqui já é muito boa, assim, eu acho que já tem um nível muito bom, porque você já trabalhou 10 anos como engenheiro de software e 5 anos como analista de BI, assim, acho que sua experiência é fantástica já. Acho que essa sua transição talvez nem seja uma grande transição para a ciência de dados, se você quer fazer essa transição para a ciência de dados, acho que nem vai ser tão, assim, impactante para você, acho que vai ser muito natural, inclusive. Essa primeira parte da pergunta eu vou deixar para um outro vídeo, porque eu quero trazer mais informações aqui. Tem mais gente perguntando sobre isso, então eu quero trazer alguma coisa mais consolidada, né, com mais dados. Mas a segunda parte da pergunta aqui, que é se a maioria das vagas são para home office, não sei se é a maioria, mas existem muitas vagas para home office, muitas vagas híbridas também. Hoje em dia tem muitas vagas híbridas, pelo que eu tenho visto, mas ainda existem muitas vagas home office. Onde eu trabalho é home office totalmente. Eu tenho lá o escritório, mas eu só vou se eu quiser. E pouquíssimas vagas assim, que eu vejo que é presencial. Então, eu não sei se a maioria delas é para home office, mas tem muitas sim. Existem muitas vagas e também existem muitas vagas para empresas internacionais, para fora do Brasil. Aí também é uma outra história, você vai ganhar talvez mais, e em dólar, né? Por ser em dólar, talvez seja mais, e também trabalhando para outras empresas em inglês, né? Muitas vezes em inglês, e eu acho isso muito interessante também. Então, próxima pergunta. Bom, vamos lá. Acabei de terminar o ensino médio e seus vídeos estão me ajudando a tomar decisões do que estudar e como iniciar minha carreira. Obrigado. Caramba, que legal. Alguém que acabou de terminar o ensino médio e já está pensando assim na área de dados, já está começando a estudar. Eu acho isso fantástico, assim, sensacional mesmo. E eu fiquei muito feliz aí que eu estou ajudando de alguma forma, então parabéns aí pela iniciativa principalmente, porque ter esse nível de maturidade, já pensar no seu futuro, começar a estudar coisas assim, é difícil, então parabéns aí pela sua iniciativa e eu fico muito feliz que eu tenha te ajudado. Então qualquer dúvida que você tiver pode mandar aqui ou pode falar lá no LinkedIn, que eu tenho conversado bastante com o pessoal por lá também. Próxima pergunta. Obrigado por compartilhar. Trabalho na área de TI há 10 anos. Nossa, caramba, outra pessoa com muita experiência, assim, que legal. Mas quero mudar também para a área de dados
Gosto muito. Nessa sua primeira vaga, de fato, na área, você conseguiu tirar pelo menos uns 10k? Se eu conseguisse pelo menos isso, eu encarava o desafio. Obrigado, sucesso. Outra pergunta, assim, sobre faixas salariais e tal. Depende muito da empresa, lógico. Quando a empresa tem bônus, PLR, então acaba incrementando, assim, o seu salário se você fica lá, né, até você ganhar esses valores. Bom, na minha opinião, pelos seus 10 anos de experiência, talvez você não entre como um júnior na área de dados. Talvez, assim, vai depender muito, tá? Eu não sei o quanto que você já conhece da área de dados e também eu não sei exatamente qual é a sua experiência na área de TI. Mas, se você não entrar como um júnior na área de ciência de dados, o que é possível, tá? E também, dependendo da empresa que você entrar, você pode ganhar mais de 10k sim. Mas lógico que isso tem muitos fatores aí que eu tô falando, então depende de muitas coisas. Então, dependendo do seu background, dependendo do nível que você entrar como cientista de dados e dependendo também da empresa onde você for entrar, você consegue sim tirar pelo menos os 10k que você perguntou aí. Próxima pergunta. Opa, gostaria de saber o que você acha de uma pós em ciência de dados para iniciar na área. Eu acho muito bom. Eu acho que fazer uma pós na área de ciência de dados é uma ótima, é fantástico. Eu acho que é muito importante sim, que é muito bom, inclusive. Pode considerar pós mesmo, mestrado, doutorado. Uma graduação também eu acho muito importante você fazer. Todos esses níveis de ensino eu acho que são importantes sim, mas também ao mesmo tempo eu acho que não são a única forma de você ingressar na área de dados. Existem cursos de especialização também que são muito bons, né, e que não necessariamente fazem parte dessa grade assim acadêmica, né, graduação, de mestrado, de pós, assim. Eu acho que existem outras formas que talvez sejam mais rápidas, mas eu acho fantástico sim a ideia de fazer uma pós. Eu acho que dá uma base muito boa, assim, muito sólida para quem está estudando. Então, se você está pensando em fazer uma pós na área e está com disposição de fazer, eu acho que vale muito a pena sim, sensacional. Vai fundo que vai dar certo. Última pergunta. Meu maior medo é o inglês para leitura em questão de estudos e tudo mais. É válido eu traduzir ou aprender inglês antes para eu poder estudar? Digo isso não somente pela programação, mas vejo que muitos livros e plataformas são em inglês. Primeira coisa, eu acho que inglês é fundamental mesmo para muitas áreas, na verdade, né, no geral. Então, eu acho que inglês vai te ajudar muito, sim, a você conseguir estudar a área de dados, porque muitas coisas a gente acaba conseguindo mais rapidamente, né, pesquisando em inglês. Porém, eu não acho que você precisa aprender primeiro inglês para depois começar na área de dados. Isso é minha opinião, tá? Eu já ouvi opiniões diferentes, recentemente, inclusive. Isso eu digo porque hoje em dia já existem muitos materiais bons em português. Então, alguns cursos como, por exemplo, o Alura mesmo. Eu tenho o Alura, assim, muitas vezes como referência, tá? Apesar de não ser patrocinado ainda, né? Então, Alura, se estiver ouvindo aqui, acho que seria uma boa oportunidade, hein? Mas, enfim. Não sou patrocinado pela Alura, mas eu gosto muito da plataforma. Eu acho que você tem capacidade, pode sim começar a aprender ciência de dados em português, mesmo você não sabendo inglês, mas eu levaria as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Começaria a aprender ciência de dados e ao mesmo tempo estudaria inglês. Eu acho que inglês ele é muito importante de forma geral, tanto para conhecimentos gerais, quanto para você aprender de forma mais rápida, né, e mais específica na área de dados, mas você só tem a ganhar se você aprender inglês. Eu levaria as duas coisas ao mesmo tempo, se isso fosse possível, né? Mas eu queria deixar aqui o recado para você que não necessariamente você precisa aprender o inglês antes para depois começar a estudar na área de dados. Você pode sim começar a estudar já a área de ciência de dados e ao mesmo tempo ir aprendendo inglês. Isso é totalmente possível, tá bom? Talvez mais pra frente a gente traga algumas novidades sobre inglês, então fiquem de olho aí que daqui a pouco talvez saia algumas novidades aí nos vídeos pra frente. Depois eu vou fazer uma outra parte desse vídeo de respondendo perguntas, então se você tiver alguma pergunta que ainda não foi respondida, deixa aqui nos comentários que talvez no próximo vídeo eu traga aqui a sua questão também. Então é isso aí, até a próxima e tchau!